Sinceramente, eu não esperava isso envolvendo o pastor Marco Feliciano. Meus irmãos, isso aqui é o cúmulo do absurdo no meio gospel. Olha, entenda bem, quando eu falo de meio gospel, eu não estou me referindo à igreja, pois a igreja de Cristo é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E o gospel já se corrompeu. Fizeram para si estrelas, bezerros de ouro. E isso daqui tá muito sério. Deus abomina esse tipo de prática. O que você vai ver nesse vídeo aqui é o fundo do poço de pessoas que pensam estar adorando a Deus e na realidade estão adorando a um bezerro de ouro. E assim, as pessoas têm que fazer, né, de grandes pregadores uma estrela. Vem comigo nesse vídeo até o final, tem detalhes importantes para te mostrar. Irmãos em Cristo, paz do Senhor Jesus, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, sou o presbítero André. Antes do conteúdo, vou pedir para você se inscreva no canal e ative o sininho de todas as notificações. Me ajude a romper com o algoritmo desta plataforma, deixando aí um joinha. Me ajuda bastante. Seu joinha pode fazer com que esse vídeo chegue muito longe para alertar muitas pessoas. Bom, dito isso, então vamos agora para o conteúdo de hoje. Bom, meus irmãos, eu não esperava que iriam envolver Marco Feliciano em mais uma polêmica aí, mas você já vai entender do que se trata, né? É um estrelismo gospel que vem acontecendo ao longo do tempo aí, que tá de dar nojo, tá de dar náusea. As pessoas vêm se corrompendo de tal modo, de tal forma, a ponto de fazer para si estrelas, ídolos, para poder adorar, ovacionar, louvar e assim deixando Cristo, que é o centro, de lado e colocando o homem no centro. Isso é muito sério, é algo que Deus abomina. Se você não se lembra, eu quero recordar aqui com você uma eventualidade que aconteceu com Vitória Souza em um momento que ela ia ser recepcionada quando ela estava chegando para um culto. Sim, um culto. Eu não sei se eu posso dizer culto ou show, né? Hoje, essas estrelas gospel, eles não fazem culto, eles fazem show, porque os adorados ali são eles. Dá só uma olhada nisso daqui. Bom, meus irmãos, isso que você viu aí agora é uma falta de Bíblia. Falta de Bíblia porque as pessoas não entendem, não pegam, não lê e ver que Deus ele fica irado quando acontece a idolatria. E a idolatria não é só com imagem de escultura, não. A idolatria é quando a pessoa faz um ídolo para si. Isso daqui, meus irmãos, que vocês viram agora, essa menina sendo adorada ali naquele... Isso aqui é adoração. Vitória. Aonde que está Deus nisso? Não tem como, é uma falta de respeito chamar esse povo aí de igreja de Cristo, de corpo de Cristo. Lembra quando Deus ficou irado? Quando ele falou para Moisés que o povo lá embaixo, eles estavam adorando um bezerro de ouro. Fizeram para si um Deus falso, para adorar um ídolo. Em consciência do que aconteceu nos tempos bíblicos. Por que Israel ia para cativeiro? Por causa da idolatria. Porém, quem está em Cristo não é confundido. Acredito que existem alguns remanescentes ainda. Em outras palavras, esse pastor aqui que batizou a família de Gugu Liberato, ele vai dizer que não tem que ter estrelas
no evangelho, na igreja, enfim, ele vai, não com essas palavras, mas ele está dizendo que não existe celebridade na igreja. O único que tem que brilhar é Jesus Cristo. Escuta isso daqui. A família foi impactada, está sendo impactada com o evangelho. É assim, a igreja precisa estar aberta para receber a todos. E o grande mistério, o grande segredo é você receber todos da mesma maneira, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma atenção. E eles se sentem maravilhosos. Quem é muito famoso se sente maravilhado quando está num ambiente onde ele não é destacado, onde ele não é celebridade ali dentro. Porque na igreja ninguém é celebridade, né? Na igreja só tem uma celebridade que é Jesus. E isso provoca muito mais, traz muito mais resultado, né? E nós estamos orando agora para que, através deles, muitos venham a Cristo. Já está acontecendo com a Marina. A Marina está pregando, está falando de Jesus, está alcançando muita gente a partir da experiência dela. Meus irmãos, é triste ver isso no meio do povo de Deus, né? Infelizmente, tem acontecido as pessoas fazendo ídolos para si. Mas você deve estar se perguntando o que é que aconteceu com o pastor Marco Feliciano, o que ele fez. Meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa aqui. A pessoa, o ser humano, ele não foi feito para ser adorado. Ele não foi feito para ser louvado. E o que eu vi que fizeram para Marco Feliciano, não que o Marco Feliciano fez, mas que fizeram para ele, eu achei assim algo que é pesado para uma pessoa se fazer. É como que se colocasse um ídolo, pendurasse ele na parede e ficasse o adorando. Não vejo como homenagem, mas antes disso, eu acredito que é um pastor coreano que está falando. Ele vai comentar esse assunto, que um ser humano ele não suporta adoração, ele não aguenta. Ele pode até gostar no começo, se sentir bem, agradável, mas veja essa colocação deste pastor aqui. Não fomos feitos para sermos adorados, só o Senhor. Não só no nosso meio, mas no meio artístico, de forma geral, tem gente que deixa a coisa subir, né? Como dizem, né? As pessoas ficam estranhas, né? Mas por que isso? Porque a gente não foi criado para ser celebrado, a gente não foi criado para ser adorado. O ser humano, ele não tem condição, estrutura para receber adoração. Só Deus. E quando o ser humano vai desfigurando. Quando o ser humano ele aceita isso, que ele não tem estrutura nenhuma para receber. O que acontece? Olha para os grandes ícones, por exemplo, das artes, da música. Todos destruídos. Poxa, tem que recorrer a alguma coisa porque não aguenta. É drogas, é álcool, sim, é imoralidade. Porque não existe estrutura humana para receber glória. Não. É exatamente isso daí, meus irmãos. Não tem estrutura. Chega o momento que vem aquele vazio, né? Você lembra o que aconteceu com o Thales Roberto? Eu não vou nem entrar no assunto desse cantor aí. Mas agora, Marco Feliciano, o que aconteceu? Uma pessoa pegou e decidiu tatuar a figura, né? A foto de Marco Feliciano em seu braço. E eu vou deixar você ver o vídeo. Você vai tirar a sua conclusão se isso é ou não é uma idolatria. Preste atenção. É brincadeira, né, meus irmãos? Dá uma olhada aí, ó. Ele tá tatuando, né? Tá sentindo, acredito que nessas tatuagens sente dor ali no braço e tal. Fazer uma tatuagem de um pastor. Isso é incoerente. Isso é uma incoerência gigantesca. Fazer tatuagem de um pastor no braço. É claro que o pastor Marco Feliciano, ele é um grande pregador, né? Ele estaria homenageando o pastor Marco Feliciano, mas eu não vejo isso aqui como uma homenagem, meus irmãos. Negativo. Para mim, isso daqui é mais uma adoração
fazendo para si um ídolo. Marco Feliciano não tem nada a ver com isso aí, né? Eu só coloquei aqui para vocês entenderem o que estão fazendo, o rumo que o gospel, né? Esse povo que idolatra suas estrelas estão chegando, estão indo mesmo para o fundo do poço. E eu falo aqui, lembra que eu mostrei Vitória Souza? Citei aqui Thales Roberto, até mesmo todos esses cantores famosos, né? Que alguns precisam andar com segurança. Meus irmãos, se tornaram celebridades e não adoradores. Se eles se sentissem incomodados com isso, eles têm redes sociais gigantescas, redes sociais grandes. Eles teriam que vir a público e dizer: não me adorem, não me tratem como uma estrela, eu sou somente um servo de Deus. Eu não vi nenhum deles fazer isso. Nunca vi eles fazerem isso. Por quê? Porque a adoração, a multidão que vai atrás deles acaba inflamando, inchando o seu ego a ponto de se sentir o tal, o grande, o poderoso. Infelizmente isso acontece porque eles permitem, e também o povo, o meio, acaba dando mais valor à criatura, acaba adorando a criatura e deixando de lado o Criador. Aconteceu um fato, algo que ficou marcante para mim. O ex-presidente do Brasil estava em um culto onde o pastor Eliseu Rodrigues ia estar pregando. No momento da pregação, os obreiros começam a se movimentar, dando mais atenção ao ex-presidente do que à palavra. Não dá para misturar as coisas. No mesmo momento, pastor Eliseu Rodrigues chama a atenção. Por quê? Porque culto, igreja é lugar de adoração, é lugar de se ouvir a palavra de Deus. Não importa se o presidente da república ou o ex-presidente, ou seja lá quem for, esteja no culto. A prioridade é a palavra de Deus, a prioridade é a adoração a Deus. Preste atenção. Aos irmãos que estão felizes com a presença do nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, pela vida do qual eu também louvo a Deus, só queria dizer-lhes aos irmãos que é interessante que ele escute a mensagem. Quem rouba a semente do coração do homem é Satanás. Não adora igrejas misturando o culto. O nosso Deus é santo, a igreja é santa, o louvor é santo, a liderança é santa, a palavra é santa, o Espírito é santo e o céu para onde vamos também é santo. A adoração é coisa de quem tem o Espírito Santo. Quando essa cantora desistir do mundo, ela pode subir no púlpito e cantar para Jesus. Quando esse cantor decidir se é da macumba ou é do evangelho, ele pode voltar para a tribuna para cantar para Jesus. Mas se não se converter, senta, aprende, deixa a criança cantar, deixa a irmã do ciclo de oração cantar, deixa o porteiro cantar. Que quando temos um líder como Arão, antibíblico, a cultura muda o culto. A cultura mudou o culto. A cultura egípcia mudou o culto em Israel. Mas teve um tempo que se levantou um homem chamado Elias, e a cultura em Israel era: caiu chuva, glória a Baal. Olha o relâmpago, glória a Baal. Olha a prosperidade, glória a Baal. Era cultura. A cultura tinha mudado o culto. Aí apareceu Elias e disse: bora fazer um culto ali no Carmelo. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Porque a cultura de Jezabel mudou o nosso culto. Mas quem está falando aqui é Elias. Elias orou, fogo do céu desceu, todo Israel se prostrou e o culto mudou a cultura. A cultura agora não é Baal, é o Senhor. A cultura agora é só o Senhor, é Deus. Então, meus irmãos, tá aí esse vídeo. Vou pedir para você deixar a sua opinião. Tire aí as suas conclusões. O que você acha dessa tatuagem aí, né? Que fizeram aí com homenagem, para homenagear pastor Marco Feliciano. Para mim, isso não é uma homenagem. Para mim, isso é mais uma idolatria.
fazendo para si ídolos. Mas tem pessoas que pensam que ídolo é só estátua. A igreja, a reforma protestante tirou tudo isso, só que de um tempo para cá, a própria igreja protestante inseriu coisas mais pesadas do que... Enfim, você entendeu aí, comente a sua opinião, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Os irmãos, não vai embora desse vídeo sem antes baixar o e-book que é mais procurado do Brasil sobre os milagres de Jesus. Tudo detalhado com rico conhecimento, segredos profundos nos milagres de Jesus que muita gente não te conta. Esse milagre aqui da cura do leproso é muito interessante e a gente aprende muitas lições aqui. Por que Jesus pediu para não contar para ninguém que ele seria curado? Em algumas vezes Jesus fala para contar e outras vezes Jesus falou, não conte a ninguém. Outra coisa que a gente estuda nesse material aqui é... Por que Jesus falou para ele, depois que ele ser curado, e mandou ele apresentar uma oferta ao sacerdote? E avançando um pouco mais aqui, eu coloquei para vocês o que era lepra nos tempos bíblicos, como que um leproso vivia, e coloquei também muitas lições aqui importantes que a gente aprende com esse milagre. A primeira lição é, a forma de chegar na presença de Deus, ela é importante. Esse leproso chegou então, aproximando-se de Jesus, ele adorou a Jesus. A segunda lição que a gente aprende é que a vontade de Deus, ela tem que prevalecer. Ele falou assim, Senhor, se quiseres, pode me purificar. Então existem muitas lições importantes da cura de um leproso. E é o seguinte, se você quer ter acesso a esse material e aprender sobre todas as curas de Jesus, todos os milagres... Olha, corre que ainda dá tempo de fazer o seu download aí deste e-book aqui no link fixado abaixo. Mas seja rápido, porque esse link aí eu não sei por quanto tempo ele vai ficar no ar, tá, meus irmãos? Então clica lá, faz o download quanto antes. Tem a versão em e-book e tem a versão também física que pode chegar na sua casa. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.